vamos estar dando início à série de palestras, né, nesse primeiro dia do evento. Me confirma se você pode compartilhar o vídeo. É o Encontro Científico-Cultural, então é o 10º Incult, que está sendo realizado do dia 1º ao dia 4 de setembro, né? Hoje, vamos estar apresentando a professora mestre Juliana Carneiro Gomes, depois o doutor Mário César Jucá, e em seguida o doutor Sóstenes Erickson, tá? Vamos dar início, nesse primeiro momento, à apresentação de um vídeo do nosso coral SESMAC, né, sobre com o maestro Luiz Martins, para que a gente possa estar iniciando nossas palestras, tá bom? Com relação às perguntas, a gente sempre vai estar dando um tempinho no final de cada apresentação, para que a gente possa estar discutindo algumas coisas e levantando alguns questionamentos aos palestrantes, ok? Então, vou compartilhar agora um vídeo para vocês. Em função de algumas do travamento, né? Então vamos continuar nossas palestras. Vou começar apresentando a primeira palestrante, né? A professora Juliana Carneiro Gomes, engenheira biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em engenharia biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco, doutoranda em engenharia da computação pela Poli-UPE e professora substituta do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, e a desenvolvedora da startup EDIA.
né? Então, Juliana, por favor, pode começar a compartilhar e aí a gente vai iniciar a palestra. Certo. Já está aparecendo a apresentação para vocês? Está sim, Juliana. Certo. Boa noite, pessoal. Queria, primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar participando. Agradecer também o convite aí. Eu vou estar falando aqui na minha palestra um pouco sobre o EJA, esse projeto, onde a gente desenvolveu um teste rápido de Covid-19, baseado em software e também exames de sangue. E aí, para começar, eu queria me apresentar um pouquinho. Ele já falou aí, basicamente, mas eu sou engenheira biomédica, sou formada pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, onde eu também fiz meu mestrado nessa mesma área de engenharia biomédica. Atualmente, eu faço doutorado na Poli, Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, na área da engenharia da computação. E aí, eu tenho trabalhado juntando essas duas áreas, né, da engenharia biomédica com a computação. Então, basicamente, o foco da minha pesquisa é na computação biomédica, trabalhando em técnicas de diagnóstico utilizando a inteligência artificial. Atualmente, também sou professora substituta do Departamento de Física da UFPE e também, a partir desse projeto, começamos aí uma startup que tem o mesmo nome do projeto, o EJA, e eu atuo como desenvolvedora dessa startup. Bom, para contextualizar um pouquinho, acho que a gente já, como todo mundo aqui já deve saber, a gente, nesse ano de final de 2019, um novo tipo de coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele começou a maior pandemia do século, e a nova enfermidade aí já infectou mais de 24 milhões de pessoas, e causou já mais de 800 mil mortes no mundo todo. Esses dados são os dados atuais disponibilizados pela OMS. O SARS-CoV-2, como a gente conhece, ele provoca a Covid-19, como essa doença ficou chamada, né? Que é uma doença que possui como principais sintomas a febre, a tosse, a dor de garganta e o cansaço, e se manifesta clinicamente como uma pneumonia, e sendo confundido facilmente com outros tipos de enfermidades que têm esses mesmos tipos de sintomatologia. Como agravante, esse vírus se prolifera num ritmo muito rápido, num ritmo exponencial, e sua transmissão ele pode ocorrer pelo ar, pelo contato entre as pessoas, ou através de superfícies que estejam contaminadas, né? E isso justifica esse isolamento social que a gente tem vivido, que nós fomos submetidos durante esse primeiro semestre de 2020. O diagnóstico, nesse contexto, ele tem um papel essencial, um papel muito importante na luta contra a Covid-19. Ele é essencial para se prescrever um tratamento adequado, mas os pacientes possam ter chances, né, de se recuperarem, além de se possibilitar, através do diagnóstico, tomar medidas de isolamento social. Então, aí pode estar guiando mesmo o governo na tomada de decisão. E também, futuramente, a gente pode utilizar o diagnóstico como uma forma de testagem em massa. Então, principalmente nessa fase que a gente tem começado a flexibilização desse isolamento, então é importante que se tenha uma testagem em massa para toda a população. Os tipos de diagnóstico que a gente tem mais disponíveis hoje são o padrão ouro, que é o teste mais aceito, que é o RT-PCR, o RT-PCR do inglês, que significa Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, que é feito com identificação e sequenciamento de DNA. Ele é o método mais estabelecido. Nesse tipo de teste, a gente utiliza aquele famoso cotonete grande, que muita gente tem usado, né? Onde normalmente se coleta a secreção das vias nasais do paciente. E aí o material é coletado, ele é colocado em um tubo, onde tem uma solução que permite preservar esse material. E a partir dessa amostra, então, o material genético do vírus ele pode ser extraído, que é uma fita simples de RNA. E aí ocorre o processo, primeiramente, da transcrição reversa, onde onde é formada uma molécula fita dupla de DNA a partir desse RNA. Então, ocorre o processo do PCR, onde esse material genético pode ser
multiplicado, gerando milhões de cópias, que podem, então, ser analisados. E aí, o mais comumente utilizado é feito o método de alinhamento, né, de sequenciamento, onde essa sequência ela é comparada com várias outras sequências conhecidas, que, como a sequência do próprio SARS-CoV-2, como de outros vírus do SARS, como outros tipos de vírus também. E aí é feita essa comparação, o que a gente chama de match. E aí, quando essa sequência ela bate com essas sequências analisadas, a gente pode dizer que o teste deu COVID-19 positivo, né, que a pessoa está infectada. Infelizmente, esse tipo de teste tem algumas desvantagens, né, e o que a gente pode citar, primeiramente, é o tempo para a disponibilização do resultado desse tipo de testagem, então demora alguns dias, além de ser um teste relativamente caro, então não está totalmente acessível para toda a população. Um outro tipo de teste bastante conhecido é o teste rápido sorológico, IgG-IgM. Esse tipo de teste ele tem uma aparência similar, digamos assim, aos testes de gravidez, onde a gente tem aquela cápsulazinha, e o objetivo desse tipo de teste é a identificação do antígeno, ou seja, substâncias que são estranhas, né, ao nosso organismo. Esse tipo de teste rápido, ele tem a vantagem de ser exatamente como o próprio nome diz, rápido, né? Então, o resultado, às vezes, em cerca de 30 minutos, a gente já tem um resultado, mas a gente tem também diversas desvantagens. Então, a gente depende muito do tipo de amostra que é utilizada, depende muito do período em que é realizado esse tipo de testagem, então é necessário que a pessoa esteja numa fase mais aguda, com a carga viral maior, para ele conseguir detectar. E aí, vários estudos têm mostrado que a sensibilidade desse teste varia muito. Então, pode variar, por exemplo, de 34% até 80%. Então, é complicado porque acaba sendo comum a gente ver vários resultados com falsos positivos ou falsos negativos também. E aí também, além de ser muito difícil a gente identificar quando é que o paciente ele se infectou, né? Quando é que foram realmente os primeiros sintomas, para a gente garantir que ele faça essa testagem no período adequado. E aí, identificando essa lacuna, digamos assim, no diagnóstico, é que a gente começou a trabalhar no EJA, nesse projeto exatamente que se insere nesse contexto de diagnóstico da COVID-19. O que a gente tem observado é que muitos estudos têm trazido evidências de que a COVID-19 altera parâmetros sanguíneos, parâmetros hematológicos, e por isso eles podem sim ser utilizados para diagnóstico. Então, por exemplo, aí eu coloquei alguns estudos que têm trazido isso. Então, e aí, por exemplo, vocês estão vendo algumas alterações que a COVID-19 traz. Eu trouxe só alguns dados, né? Mas primeiro a gente tem visto que ele pode ser um indicativo, primeiramente, da própria infecção pelo SARS-CoV e também um indicativo do grau de severidade dessa doença. Então, muitos estudos têm apontado, por exemplo, que parâmetros variam, por exemplo, quando um paciente vai para um contexto de UTI. Então, aquele paciente mais grave, a gente tem visto os estudos mostrarem que parâmetros hematológicos têm sido variados. Então, aí eu coloquei alguns, por exemplo, tem sido observado baixos níveis de leucócitos e linfócitos em pacientes infectados, além do aumento na concentração do dímero D. O dímero D, por exemplo, já tem saído alguns estudos utilizando ele como até um teste rápido. Então, utilizando ele como um indicador da COVID-19, apenas esse parâmetro. Também o aumento da lactato deshidrogenase, diminuição dos níveis de hemoglobina, a glicose sendo elevada, a proteína C reativa também elevada. Então, aí eu trouxe só alguns parâmetros de alguns estudos. E aí surgiu a nossa solução, como eu falei, é o EJA. Esse trabalho da nossa equipe é composto por vários pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Estadual de Pernambuco, UPE. Em sua maioria, nós somos engenheiros biomédicos, como eu, mas nosso grupo também é um grupo multidisciplinar, então nós temos a participação de enfermeiros, de médicos nessa equipe, e aí a gente desenvolveu esse projeto, que é um sistema baseado em inteligência artificial e exames de sangue. E os objetivos principais do EJA são de predizer a COVID-19, mas de prever o diagnóstico molecular, que é o diagnóstico
por RT-PCR com sequenciamento de DNA, que, como eu falei no início, é considerado hoje o padrão ouro, é o mais estabelecido, e também dá um encaminhamento de internamento, ou seja, dependendo do grau de severidade daquele paciente, se o melhor seria ele ser internado na UTI, ou se ele pode ir para a enfermaria, ou até ser tratado, por exemplo, em seu domicílio, né, em casa. E aí, antes de continuar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial. A gente tem ouvido falar diariamente, eu acho que todo mundo já ouviu um pouco falar, está bem alta, né? Mas eu queria dizer exatamente o que é a inteligência artificial. A gente também encontra na literatura milhares de definições, e eu tentei trazer um aí, que diz que a IA é o ramo da ciência da computação que se preocupa em desenvolver sistemas computacionais inteligentes, isto é, sistemas que exibem características que nós associamos ao comportamento humano. Então, o que a gente hoje faz de melhor, que nos faz nos considerarmos inteligentes, a gente tentar utilizar essas habilidades em um sistema computacional. Exemplos desse comportamento inteligente seria, por exemplo, a compreensão da linguagem, o próprio aprendizado, o raciocínio, a nossa capacidade de resolver problemas. Então, eu trouxe aí, por exemplo, não é uma propaganda, mas eu trouxe, por exemplo, a Bia, do Bradesco, acho que todo mundo já deve ter visto, a inteligência artificial do Bradesco, ou nos nossos próprios celulares, então, Android, iPhone. O iPhone, por exemplo, tem a Siri, né? Então, se a gente perguntar alguma coisa a Siri, rapidamente ela responde, está sempre aprendendo alguma coisa. Então, se a gente fizer qualquer tipo de pergunta, ela provavelmente tem alguma resposta. A gente tem visto, por exemplo, carros que utilizam inteligência artificial. Então, o carro já tem saído aí que tem a capacidade de dirigir sozinho. E aí eu queria também diferenciar a inteligência artificial do aprendizado em máquina, ou machine learning, como muita gente aí tem falado, né? O machine learning, na verdade, ele é um subgrupo, digamos assim, um subcampo da inteligência artificial. A IA, ela é mais geral, né? E é o estudo de como a gente pode treinar computadores de modo que eles realizem coisas que a gente considera que atualmente os humanos fazem melhores, pelo menos por enquanto. Então, é um programa de computador que permite fazer tarefas inteligentes. Já o aprendizado de máquina é uma coisa mais restrita. Então, é o estudo e construção de algoritmos que podem aprender a partir de dados e fazer previsões. O aspecto iterativo do aprendizado de máquina ele é bem importante, porque conforme esses modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar de forma independente. Então, a ideia do aprendizado de máquina é que você não decore um dado. Então, um dado é apresentado para aquela máquina, a ideia não é que ela memorize aquilo e consiga apenas reproduzir, mas que ela seja realmente, isso seja um processo iterativo, onde ela seja capaz de se adaptar. Então, na hora que eu apresentar um dado novo, que aquela máquina nunca teve contato, ela consiga resolver, consiga, através da experiência, dar alguma resposta. O aprendizado de máquina também permite aos computadores encontrem, digamos assim, insights através do reconhecimento de padrões. Então, o aprendizado de máquina tenta analisar os dados e encontrar padrões desses dados para que exatamente ele consiga extrapolar, digamos assim. Então, quando eu falo um pouco sobre o aprendizado de máquina, eu gosto de utilizar um exemplo como de uma venda de uma casa, por exemplo. Então, imaginem que a gente está tentando estabelecer um valor para uma casa e várias características vão determinar esse valor, né? Então, onde é que ela é localizada, se ela, por exemplo, é à beira-mar, ou se ela é no subúrbio, ou o tamanho daquela casa. Então, tem várias características que, no contexto de A, a gente chama de atributos. Essas características são atributos que vão determinar o valor daquela casa. Então, o que uma máquina faz, um sistema inteligente faz, quando a gente vai tentar treinar ele para prever o valor dessa casa, é ele encontrar padrões. Então, ele, por exemplo, analisa sempre que a casa está à beira-mar, o valor é mais alto. E aí, isso aí é um padrão que ele identifica. E através desses padrões é que ele consegue, em dados novos, ele consegue extrapolar e consegue fazer algum tipo de previsão. E aí, nesse contexto, trazendo aqui para o nosso projeto, o nosso intuito foi, através de dados, a gente utilizar essa inteligência artificial
mais especificamente o aprendizado de máquina, para poder prever o diagnóstico molecular, ou seja, o RT-PCR. Inicialmente, nós começamos esse projeto com a base de dados fornecida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e também assim no começo da pandemia, mais ou menos no mês de março, o Hospital Albert Einstein ele disponibilizou uma base de dados no formato de uma competição no site Kaggle, e essa base de dados continha informações de mais de 5.600 pacientes, dentre eles muitos também com resultado negativo para COVID e outros com resultado positivo. E esses pacientes tinham realizado diversos tipos de exames clínicos, mais de 100 tipos de exames, e também tinha nessa base o diagnóstico molecular, que é o RT-PCR para esses pacientes, dizendo se eles tinham COVID ou não. Então, a partir dessa base que a gente começou esse projeto e começou a treinar modelos para poder prever a COVID-19. Em seguida, a gente, uma fase mais atual que a gente está passando, a gente começou a construir a nossa própria base de dados. A gente sentiu essa necessidade de ter novos dados e ter uma base própria, onde a gente realmente tivesse mais controle sobre os dados, mas também porque a gente entendeu que a gente precisava de uma base que expressasse um outro contexto da pandemia. Então, aquela primeira base era uma base bem no começo da pandemia, era uma base de pacientes que foram consultados no Einstein, que tem, digamos assim, um nicho social específico. Também era uma fase ainda da pandemia onde não se tinha uma transmissão comunitária, ou seja, muita gente que estava infectado ali pela Covid era gente que tinha trazido de fora, tinha se infectado em alguma viagem. Então, a gente sentiu a necessidade de montar uma base que mostrasse mais esse contexto que a gente está vivendo agora da pandemia. E a gente começou um teste piloto. A Universidade Federal de Pernambuco fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Paudalho, o município daqui de Pernambuco. E aí a gente fez essa parceria, onde eles estão utilizando o sistema da gente para diagnóstico. Lá estava bem escasso os testes, estava muito difícil o acesso, tanto ao teste rápido quanto ao diagnóstico molecular. Então, eles têm utilizado já esse sistema diagnóstico e, em contrapartida, a gente também tem coletado esses dados e montado essa nova base. E aí, por fim, como é que funciona, de fato, esse sistema EJA? A ideia do EJA é que um paciente que esteja com sintomatologia da COVID-19, então um paciente que já esteja com sintomas, ele possa ser avaliado pela equipe médica, ele se dirige a alguma instituição de saúde, né, seja uma UPA, seja um hospital, e o médico solicite exames de sangue, e aí, quando tiver resultados, o médico vai poder acessar o sistema EJA. Esse sistema está disponível online, ou seja, é um site que ele entra, e nesse site ele consegue fazer um login. Então, cada profissional de saúde tem um login, tem um tipo de cadastro, onde ele pode acessar as informações. Obviamente, é preciso um login com a senha, garantindo a proteção dos dados dos pacientes, né? Isso não é uma coisa que fica visível publicamente. E após acessar, ele pode inserir os resultados dos exames de sangue nesse sistema. Então, por exemplo, parâmetro hemoglobina ou dímero D, lactato deshidrogenase, todos esses resultados de exame ele consegue inserir no site. E aí, imediatamente, no mesmo instante, o sistema ele dará um laudo, ele irá realizar uma predição baseado em inteligência artificial. Então, a gente já tem um modelo treinado para realizar esse tipo de diagnóstico. Então, o sistema vai mostrar um laudo médico que vai estar disponível para visualização. Também a pessoa pode imprimir esse laudo, dando um diagnóstico positivo ou negativo para a COVID-19, assim como o encaminhamento de internamento. E aí, com base nessas informações, é que a equipe médica pode ter a decisão final, né, da conduta clínica. Então, a ideia não é, na verdade, aí fazer o próprio diagnóstico, dizer o que fazer, mas é dar o apoio ao diagnóstico mesmo, ao médico, dando a ele mais informações. Os exames que a gente utiliza nesse sistema, para realizar essa predição, são os que estão nessa tabela aí. São parâmetros hematológicos que estão no hemograma completo, como hemácias, hemoglobina, promielócitos, mielócitos, plaquetas, leucócitos e assim por diante. A gente também utiliza os exames de gasometria arterial,
e outros exames adicionais, que hoje têm se mostrado com os maiores indicadores de COVID, que é o dímero D, o lactato desidrogenase, creatinina, proteína C reativa, a bilirrubina, por exemplo, também, como está aí na tabela. Então, a gente realizou vários tipos de experimentos computacionais, a gente fez uma busca, assim, para tentar ver que exames a gente iria utilizar, e um dessas guias que a gente utilizou foi exatamente esse manual que a gente teve disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que são as diretrizes para diagnóstico e para tratamento da COVID-19. Então, esses exames aí, em sua maioria, são exames que foram indicados nesse manual e são os que a gente utiliza no sistema. Durante a sua utilização, a gente tem recebido muitas perguntas, por exemplo, se a gente precisa realmente utilizar todos esses exames. Algumas instituições, por exemplo, não têm acesso à gasometria arterial, que é um exame já mais difícil, assim, digamos, menos disponível. E o que a gente diz quanto mais melhor, mas não obrigatoriamente são necessários todos esses exames. Lógico, quando a gente tem o maior número de parâmetros a serem observados, o resultado vai ser mais preciso, mas o sistema ele é capaz, sim, de fazer uma predição, mesmo com alguns exames faltantes. Aí também tem alguns resultados de um dos trabalhos, que inclusive está publicado no MedArchive e está em fase de revisão em um journal, em uma revista, mas se vocês quiserem acessar, o nome está aí embaixo, destacado. Esses resultados mostram alguns classificadores, ou seja, alguns métodos de IA que a gente utilizou nesse trabalho. A gente buscou como foco testar classificadores que tivessem baixo custo computacional. Então, a gente imagina que um sistema como esse, onde a gente tem um grande número de pessoas utilizando, é necessário que a gente tenha um baixo custo computacional para que ele seja acessível. Então, aí no gráfico vocês veem que tem vários nomes aí de classificadores como SVM, como Random Forest, como baseados na teoria de Bayes, o Naive Bayes, foram testados. Todos eles a gente testou com validação cruzada, testamos com 30 repetições para cada tipo de classificador, para que a gente pudesse montar esses box plots, né, esses gráficos, que mostrassem o comportamento desses classificadores. Então, a gente não queria, obviamente, que fosse um resultado aleatório, mas que realmente fosse um classificador que tivesse um bom desempenho, uma boa performance. E aí o classificador escolhido foi o Random Forest, que é um classificador bem clássico, bem conhecido. E utilizando esse tipo de classificador, a gente conseguiu essas métricas que estão aí embaixo nessa tabela. Por exemplo, um diagnóstico aí do SARS-CoV, ou seja, para identificar se o paciente tem COVID ou não, a acurácia está aí na faixa de 92,8%. A sensibilidade e especificidade também estão bem elevadas, todas as métricas acima de 90%. Isso aí já se destaca em relação, por exemplo, aos testes rápidos, que tem uma sensibilidade aí numa faixa bem grande, né? E lembrando que esse tipo de diagnóstico ele está tentando prever o diagnóstico molecular. E aí na tabela de baixo a gente também tem os resultados para predição de internamento, seja na enfermaria, na UTI ou na unidade de terapia semi-intensiva, que também obteve uma performance bem razoável, bem significativa. E aí é interessante ressaltar também por que exatamente é interessante se utilizar o EJA. Primeiro, eu queria destacar a interface do sistema, que é bastante amigável. Como eu disse, a equipe da gente é multidisciplinar, então a gente envolveu profissionais da área de saúde na realização desse projeto, e aí o intuito é exatamente esse, que eles pudessem estar testando, opinando, apontando dificuldades, para que a gente pudesse estar nesse processo aí iterativo de melhorar esse sistema. Então, é um sistema muito simples de se utilizar, segundo que ele não rompe com a cultura médica, e com isso eu quero dizer que ele não quebra muito o fluxo que se tem, por exemplo, dentro de uma unidade hospitalar. Então, já é comum, digamos assim, que o médico receba um paciente, por exemplo, numa emergência, que tenha sintomas de COVID, que ele solicite alguns exames de sangue e analise esses exames.
Então, por exemplo, seria fácil inserir um sistema como esse nesse contexto, onde o médico poderia solicitar esses mesmos exames e, ao invés de receber apenas o resultado do laboratório com o resultado próprio do exame, ele pode estar recebendo em conjunto o laudo do sistema, dando para ele um norte, digamos assim, do que ele da decisão que ele vai tomar. Também é importante ressaltar que os exames de sangue eles estão amplamente disponíveis nos centros de saúde, então é comum a gente ter, né, acesso ao exame de sangue, seja qual for o tipo da instituição, seja um hospital de grande porte, seja, por exemplo, uma UPA. Dispensa exames adicionais, então não é necessário fazer exames além desses exames de sangue. É um teste muito rápido, como eu disse, após ter os resultados desses exames de sangue e inserir eles no sistema, o resultado é basicamente imediato. Então, você tem um diagnóstico naquele mesmo instante, então é muito rápido. Então, a pessoa tem a chance de iniciar o tratamento logo. Além das altas taxas de acerto, como eu já tinha ressaltado nos slides anteriores, algumas métricas aí, como vocês estão vendo, de acurácia, especificidade e sensibilidade aí na faixa de 92%, 93%. É também interessante a gente ressaltar a possibilidade de se expandir esse projeto para que a gente tenha, por exemplo, uma testagem em massa. Esse projeto está hoje construído com uma base onde a gente tem pessoas sintomáticas, então o ideal realmente é que ele seja utilizado em pessoa sintomática em diversas fases, mas ele é um projeto que é facilmente, digamos assim, expandido, onde a gente poderia, por exemplo, avaliar pacientes assintomáticos, que a gente sabe que são muitas vezes os que mais transmitem, que não sabem que estão doentes e estão voltando às suas atividades, mas estão transmitindo. Então, é uma coisa que a gente tem investido aí, que é também a testagem de pacientes assintomáticos. E aí eu trouxe um pouquinho também do site em si. Como eu disse, ele já está sendo utilizado pela Prefeitura de Paudalho, no município de Paudalho. Então, o site está em funcionamento, ele está nesse link aí que eu coloquei em cima. Essa é a cara do site. Através dele, um usuário administrador que tem um login, ele pode acessar esse sistema. Esse usuário administrador, ele pode cadastrar outras pessoas da instituição, então outros laudistas. Então, por exemplo, aí ele faz o login e coloca em cadastrar o usuário, vai ser redirecionado para uma tela aí, onde ele vai fazer um registro de um laudista com informações pessoais, o número do conselho daquele profissional e assim por diante. E depois esse laudista ele pode acessar o sistema, onde ele vai poder estar cadastrando os exames. Então, por exemplo, se ele clicar em cadastrar exame, ele vai ser direcionado para uma tela como essa aí, onde ele primeiro vai realizar um cadastro do próprio paciente, com informações pessoais, o nome, o ID, o telefone e assim por diante. E em seguida ele vai poder inserir os exames de sangue. Esse preenchimento ele pode ser um preenchimento manual, pode ser um preenchimento onde a pessoa realmente digita aqueles valores, mas se ele tiver acesso a um PDF, ele também pode preencher apenas anexando esse PDF. Então aparece, como vocês estão vendo aí, essa caixinha, onde ele pode simplesmente anexar um PDF, ou ele pode fazer, se preferir, manualmente, digitando cada um desses parâmetros. Então, por exemplo, aí do hemograma completo, os exames sorológicos adicionais e os exames de gasometria. Após esse preenchimento, vai aparecer para ele essa tela, onde ele pode conferir os resultados. Então, se houver algum erro de leitura no PDF, se ele se enganou de alguma forma na hora de digitar, ele pode conferir o resultado, ou pode corrigir também, né, voltar para as telas anteriores e corrigir. E aí, quando ele clica lá embaixo em finalizar, ele consegue visualizar esse formato de laudo médico, digamos assim. Então, esse laudo vem nesse formato aí que vocês estão vendo, onde primeiramente aparece o resultado diagnóstico da COVID, se deu positivo ou não, e também se ele deve ir para algum tipo de internamento. Aí, por exemplo, ele está indicando sim para o atendimento regular, ou seja, aquele paciente ele deve ficar, por exemplo, numa enfermaria, no hospital. E aí também são colocados esses dados de acurácia, de especificidade, sensibilidade, índice kappa, também são disponibilizados para que suporte o médico na sua decisão.
Então, é importante que ele saiba qual o grau de confiabilidade daquele resultado que ele tem em mãos. Através desse sistema também ele pode visualizar o histórico, então ele pode aí ver todos os pacientes que foram cadastrados, pode buscar por um paciente específico, ver se ele já realizou algum exame anteriormente para poder, enfim, comparar e até adicionar informações, pode imprimir de novo e assim por diante. O site também aparece alguns dos nossos parceiros no desenvolvimento desse projeto. Por fim, eu queria concluir essa apresentação, acreditando, sim, que com a ciência a gente consegue vencer a Covid-19. Então, acredito nesse projeto, assim como as milhares de pesquisas que vieram sendo desenvolvidas na pressa, nesse contexto bem difícil, mas acredito, sim, que a gente é capaz de gerar soluções muito boas, como essa aí do EJA. E só para vocês conhecerem um pouquinho, tá aí os membros mais envolvidos na nossa equipe nesse projeto. É uma equipe bem ampla, é coordenada pelo professor Dr. Wellington Pinheiro, que é chefe do Departamento de Engenharia Biomédica na UFPE, e formado em sua maioria, como eu disse, por engenheiros biomédicos. E é isso, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e estou disponível aí para perguntas. Juliana, parabéns, né? Eu já tinha o prazer de conhecer, né? Porque a gente está na mesma batalha lá no doutorado. Exato. Né? Aí, quando eu fui encarregado de procurar algum palestrante que envolvesse tanto a parte da computação, né, inteligência artificial e o que a gente está passando hoje com relação ao Covid, eu não tive a menor dúvida de lembrar de você. E aí eu agradeço a sua disponibilidade de estar participando do evento, né? Eu solicitei aqui se alguém queria colocar alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Com relação ao tempo de resposta que vocês puderam melhorar comparado ao que se faz normalmente, vocês chegaram a mensurar isso? Você quer dizer o tempo que se tem um diagnóstico, é isso? Sim. Como eu disse, basicamente o tempo ele é quase que imediato quando se tem os resultados do exame de sangue. Então, a gente costuma dizer que o tempo é cerca de... A gente consultou algumas instituições, eles diziam que, em geral, conseguem em 2 horas, em uma situação de emergência, se ter os resultados desses exames. Então, tendo esses resultados, basicamente, você insere o sistema e ele dá a resposta na hora. Então, não se tem um tempo para processar, né? É o tempo, realmente, de se ter o resultado desse exame de sangue. Então, fantástico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, eu vou agradecer a Juliana mais uma vez por esse momento. Né? Obrigada também pela oportunidade. O projeto, de fato, é um projeto... tem uma pergunta aqui do pessoal da organização do Inculp, né? A tecnologia de Big Data foi a base para desenvolver o EJA? Eu acho que a pessoa está falando aí do Big Data, né, a quantidade de dados. De dados. Na verdade, não, assim, a gente tem uma grande quantidade de dados, mas a gente trabalha aí com técnicas computacionais para poder conseguir trabalhar com esses dados, né? Então, como eu disse, a gente focou muito em métodos que fossem rápidos. Então, sim, a gente tem um grande fluxo de dados, mas a gente trabalhou para que isso, de forma alguma, fosse prejudicial ao sistema, digamos assim. Mas para vocês fazerem, treinarem o IA, vocês tomaram como base, qual base, na verdade? Vocês começaram a treinar a partir de qual? A gente utilizou, na verdade, a gente tem modelos já treinados com as 2 bases de dados que eu apresentei, né? Essa base vem crescendo, como eu disse, já que a gente ainda está na pandemia, então os dados que a gente está adquirindo têm sido entrados e têm sido atualizado o nosso modelo, mas a gente tem modelos treinados com as 2 bases, seja a base do Albert Einstein, seja a base que a gente tem adquirido agora
em Paudalho. Existe alguma perspectiva de ser estendido para outros municípios? Tem sim, a gente já, na verdade, foi procurado, a gente tem feito outras parcerias, tem se iniciado, então tem perspectiva de ampliar sim. Paudalho, realmente, como eu coloquei, foi o teste piloto, a gente queria ver funcionando na prática, as pessoas utilizando, porque, querendo ou não, envolve toda uma infraestrutura, né? Então, a gente aí está falando de servidor, está falando de atualização da inteligência artificial, então, enfim, mas a gente tem sim ampliado isso aí, tem crescido. Então, Juliana, mais uma vez eu quero te agradecer a disponibilidade, né? E agradecer como cidadão, né, por vocês terem pensado em trazer a tecnologia de fato. Muito se fala em inteligência artificial, hoje é um tema muito comum dentro do que a gente tem assistido, mas pouco tem visto a prática real, né? E um projeto desse faz com que a gente enxergue de fato o poder da inteligência artificial para as coisas boas e que são necessárias no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada também, viu? Agora eu vou pedir para que o doutor Mário César Jucá, né, eu vou falar aqui, vá se preparando, doutor, para que a gente possa iniciar a sua apresentação. Vou aproveitar para apresentá-lo. O senhor me ouve, doutor Mário? Sim, Mozart, estou aqui. Então, ótimo. Vou apresentar o doutor Mário. Então, Mário Jucá, ele é professor titular de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, professor titular 3 de Medicina do SESMAC, chefe do setor de pesquisa e inovação da tecnologia do UPA. Então, a palestra intitulada Rastreamento do Covid em indivíduos com suspeitas, infectados e contactantes. Com você agora, doutor. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento. Eu acredito que todos nós estamos aprendendo muito com essa doença, né? A doença que a gente tem aprendido bastante. Eu vou tentar aqui apresentar, mas eu estou vendo que ele não está ofertando, agora está oferecendo. Então, vou compartilhar aqui, com a apresentação a gente vai vamos lá. Mozart, está vendo aí a apresentação? Estamos sim. Ótimo. Então, como eu falei, eu queria agradecer essa oportunidade que me foi dada aí por essa comissão organizadora. Eu acho que esse encontro é um encontro muito rico, né? Ele versa sobre a parte científica e cultural. Eu também vivo o domínio dessa parte científica e cultural, sou da Academia Alagoana de Cultura também, e vivo nessa parte científica com a pesquisa. Esse tema, rastreamento da Covid-19 em indivíduos suspeitos, infectados e contactantes, foi uma ideia que nós tivemos de envolver, né, essa parte que nós temos de comprometimento com essa doença, e nós temos um grupo de docentes no SESMAC que se discute diariamente muito sobre doenças, iniciativas, um colega que ficou doente, um colega que internou, e aí eu falei, o professor Mozart, né, do Centro de Inovação Tecnológica do SESMAC, a gente tentou fazer esse produto para disponibilizar, para a gente tentar rastrear os indivíduos suspeitos, infectados na comunidade universitária, e assim a gente poder orientar e ajudar essas pessoas. Então, monitorar é muito importante, colher exames, né? Como a professora que me antecedeu mostrou claramente, o exame de padrão ouro
para diagnóstico é a PCR, né? Então, se nós tivéssemos algum indicativo de suspeitos, a gente queria tá ajudando, e tudo isso também tem um objetivo final, que é a estratégia de a gente evitar a evolução da doença para as formas mais graves. A gente sabe que o tratamento precoce da doença, ele salva vidas. Houve uma discussão muito desgastante para a ciência, que foi a busca de evidências robustas, né? Nós que trabalhamos com pesquisa, com ciência, a gente sabe que a gente não consegue ter evidências robustas com 2, 3 meses de uma doença que ninguém conhece nada, está todo mundo buscando, está todo mundo tentando ajudar, né? Então, essa coisa de evidências robustas incomodou bastante. O que a gente tem sempre em mente e tenta passar para os colegas, nós fazemos parte de um grupo de médicos no Brasil, com 600 e poucos médicos, que estão tirando dúvidas e estão tentando disponibilizar suas experiências do dia a dia, e a gente vê que a gente pode contribuir indicando uma medicação, outra, um exame, outro, e aquele discurso inicial que foi muito propagado na imprensa, que fique em casa, fique em casa, fique em casa, até com alguns memes, a gente conseguiu reverter isso, dizer não fique em casa, quer dizer, se você só fica em casa, se você não está sentindo nada, fique em casa. Agora, se você sente alguma coisa, e essa alguma coisa está dentro desse espectro da síndrome gripal, então você não fique em casa. Busque ajuda médica o mais rápido possível. Então, nós vimos também, e discutimos isso com o professor Mozart e com o grupo de estudantes que estão envolvidos, que está envolvido, que uma arma muito importante para o enfrentamento dessa pandemia é a informação. Então, nós buscamos construir algo que pudesse dar algumas informações como medidas de proteção, comportamento do vírus, não é? E agora, se nós tivéssemos que estar incluindo alguma coisa já nesse projeto para o futuro, seria alguma coisa relacionada com a reinfecção. Mais que isso, é alguma coisa relacionada também com sequelas. A gente vai abrir agora um campo que é a gente buscar informações em relação às sequelas dessa doença. A gente sabe que nós estamos já tendo sequelas em nível neurológico, em nível vascular, em nível respiratório, em nível cardiológico e em nível renal. Então, a gente precisa estar buscando essas informações para poder estar orientando e ajudando a nossa comunidade universitária, que está a própria sociedade. Então, esse aplicativo de rastreamento foi construído pelo Centro de Inovação Tecnológica do SESMAC, e ele traz informações sobre a Covid, ele traz notícias, essas notícias a gente, por que colocou esse link, esse quadro de informação? Porque a gente está vendo que a quantidade de notícias não confiáveis é muito grande, e a gente queria aqui trazer notícias das bases de dados confiáveis que nós temos. Também trazer dados sobre a doença, a estatística diária, para que as pessoas pudessem estar vendo e acompanhando a curva epidemiológica e outros dados relacionados à mortalidade, a região em que a pessoa se encontra, tanto nos estados como nos municípios. E também dar um auxílio diagnóstico quando as pessoas colocarem algumas informações. Então, nesse aplicativo, nós temos basicamente 7 janelas, onde a gente cadastra o indivíduo e coloca sexo, cor, a data do nascimento, o nome, e o tipo de sangue, o curso que ele faz no SESMAC, que campus ele está, onde ele está associado, vinculado, e alguns sintomas. Aqui eu coloquei alguns, mas essa lista é uma lista muito grande dos sintomas e também de condições que o indivíduo pode estar com condição que ele possa oferecer para ele de ser caracterizado como um grupo de risco, e a gente pudesse também estar ajudando essas pessoas de grupo de risco
a estar tomando algumas proteções e algumas medidas protetivas que a gente possa, como instituição, estar ajudando. A localização dessa pessoa é muito importante, porque a gente vê aqui no município áreas que têm uma área de maior incidência da doença, né? Também se essa pessoa que está apresentando, que está, na realidade, preenchendo esse aplicativo, que está dando essas informações, se essa pessoa já realizou algum teste. E como nós falamos, o teste ouro seria a PCR, mas o governo disponibilizou o teste rápido, que é um teste que avalia as imunoglobulinas MIG, né? E qual foi o resultado desse teste? Além desse teste, a gente sabe que nós dispomos ainda da tomografia computadorizada e os testes sorológicos, né? Que também é diferente do teste rápido. O teste sorológico é um teste mais confiável de dosagem de IgA, de IgM e de IgG, a gente sabendo o comportamento dessas imunoglobulinas. Muito embora a gente tenha participado de discussões em nível nacional e internacional, e ainda um perfil imunológico está longe de ser entendido. A gente vê essa identidade humoral com variações muito grandes até agora, comportamento imunológico muito variável, então incomoda você, às vezes, ver um indivíduo que apresenta uma IgG e não apresenta IgM, ou que ele apresenta IgM e apresenta IgG, ele continua mantendo níveis altos de IgM. Esse comportamento ainda está assim, muito, muito aberto, sendo bastante discutido, esse aspecto. E uma coisa que tem também levado, porque muitas pessoas buscam só no padrão sorológico a resposta de imunidade. Não é verdade, porque a gente sabe que existe todo um padrão celular que pode estar tendo memória, né, os nossos linfócitos, sendo células de memória para uma resposta de defesa. Então, a gente ainda está aprendendo bastante. Continuando, o formulário que nós disponibilizamos, perguntando a essa pessoa se ela deseja ser acompanhada por esse grupo da instituição. Inclusive, nós estamos com um grupo, e para a gente colocar esse projeto na plataforma Brasil, né? Então, nós tivemos que estar respondendo a muitos questionamentos da CONEP quanto à proteção de dados, e outra coisa se a gente está oferecendo um projeto desses, se a gente pode encaminhar. Então, nós tivemos que garantir, através do grupo da psiquiatria e da psicologia do curso de medicina, esse acompanhamento, se necessário fosse, se o indivíduo desejasse. Então, também alguns dados demográficos desse indivíduo. Então, basicamente, o nosso aplicativo, ele é montado dessa forma e tem esse objetivo de estar colhendo dados e podendo orientar a comunidade universitária em relação nesse momento, e a gente já sente a necessidade de ampliar, como eu falei, tanto para dados necessários para a sequela, no momento posterior, certamente a gente vai precisar, e também poder orientar em relação às sequelas dentro dos nossos centros especializados, que nós temos 5 centros especializados, na Ladeira do Brito, na Praça do Centenário, em vários pontos em que a gente pode estar prestando assistência a essas pessoas com sequelas. E também um objetivo nosso, do Grupo da Medicina, que a gente possa estar oferecendo um ambulatório especializado para a síndrome pós-Covid. Então, dentro desse aspecto do novo normal, quando fala novo, né, só a palavra novo gera muita ansiedade. O padrão de vida desse novo normal está sendo um padrão de vida muito diferente. Então, a gente tem muito que buscar ainda. Nós estamos com esse projeto e nós estamos ainda com um grupo tentando buscar muitas respostas, né?
Uma das preocupações, nós começamos em abril com as aulas remotas, mas agora está efervescente a postura do retorno presencial. A gente já tentou e já está instalado o retorno presencial para o internato em medicina, mas a gente tem ainda uma necessidade de adaptação de várias estruturas de atendimento, que a gente precisa estar dando segurança, ao nosso aluno. Então, a discussão do retorno, a retomada das aulas presenciais tem sido bastante discutido na nossa universidade. Hoje, eu peguei os dados de ontem, dia 31, a gente ainda observa que é uma doença que tem uma curva em ascensão, muito embora a curva de mortalidade parece-nos que tem já uma distribuição em platô, Isso nos deixa feliz, porque parece que o comportamento da mortalidade já assume um platô, e ontem nós ouvimos que a curva de casos por dia tinha atingido o menor índice de mortalidade e de incidência ontem, em todo o Brasil, que nos deixou bastante feliz, mas, como eu falei, a gente ainda não vê na curva a inflexão, a mortalidade também e os casos, eles estão crescentes, mas, como falei, assume um platô. O que precisa inovar? O que a gente precisa inovar? A inovação em saúde, ela é uma coisa muito propícia agora para dar algumas respostas. A gente está tentando inovar muita coisa, Inovar com um mundo já híbrido em educação. Então, a educação, aquela educação totalmente presencial, ela não vai mais existir. O mundo da educação, ele hoje está claro para todos que é um mundo híbrido. Então, vai ter a parte remota e a parte presencial. Nós estamos diante de uma transformação digital importantíssima, e aí nós estamos com vários questionamentos, com várias frentes de estudo, com vários grupos de trabalho, GTs, para tentar ver como é que a gente inclui tanto os nossos parceiros, os nossos usuários do sistema SUS, como os nossos alunos, para que a gente não tenha nenhum prejuízo para nenhum dos grupos, para nenhum desses sujeitos. A gente precisa estar nessa transformação digital, oferecendo o melhor, com muita atenção para a segurança de todos os sujeitos. A telesaúde vem aí como um espaço para desenvolvimento de várias inovações tecnológicas em saúde. A transformação digital, ela propiciou e está propiciando discussões colaborativas tanto em nível local, como em nível nacional, como em nível internacional. Hoje a gente monta uma discussão com os grupos, nossos grupos da América Latina, e a gente faz de um dia para o outro. O que antes existia uma dificuldade de articulação, hoje, com essa transformação, com essa necessidade premente de contato, de informação, a gente tem feito discussões colaborativas bastante interessantes. Os projetos remotos, eles assumiram um espaço nesse novo normal, que não tem mais retorno. Nós vamos trabalhar com esses projetos, que são diferentes dos projetos à distância. Então, os projetos remotos, ele tem aquela presença, Aquela presença é real. A gente está discutindo naquele momento. Enquanto o ensino à distância, ele trabalha com gravações em momentos assíncronos, então a gente tem esse ganho com projetos remotos, que são projetos síncronos. Então, a gente está fazendo com o aluno aquela construção daquele aprendizado naquele momento. Eu acho extremamente importante. Então, isso veio, assim, para nos dar mais ferramentas para as capacitações e as formações profissionais. E a gente vai trabalhar com esse instrumento, com essa transformação, para a gente estar oferecendo o melhor para a sociedade, para o nosso aluno, para o nosso paciente. Então,
a gente tem que aprender a se reinventar, né? A gente está aprendendo isso. Quanto tempo ainda dura essa pandemia? Nós não sabemos. A gente precisa estar atento para trazer mais respostas, para ajudar mais, para contribuir mais, para responder mais. A pesquisa tem ajudado muito. Nós estamos lá no Hospital Universitário com mais ou menos, acredito que são 38 projetos de pesquisa envolvendo inúmeros grupos de pesquisa da universidade. Então, a pesquisa, ela está buscando respostas, ela está buscando entender a doença, o comportamento do vírus, para poder estar propondo, né, iniciativas que venham a minimizar o impacto dessa pandemia na saúde, mas também nos outros setores da vida social e econômica. A inovação tecnológica, ela aponta claramente hoje para a saúde digital, e nós não vamos conseguir correr disso, né? E a vida digital. A gente já sabe que nós temos aí aplicativos que você consegue dar respostas a muitas coisas, tanto da saúde como da vida digital. Então, na saúde digital, nós já estamos caminhando, em nível do hospital universitário, para o teleatendimento. A psicologia já avançou muito com o teleatendimento. Nós montamos o teleatendimento da universidade com um grupo de estudantes de medicina e que nós colocamos ramais nos telefones desses alunos e as pessoas ligavam de qualquer parte do estado para ter informações, para dizer como estava se sentindo, e esses alunos foram treinados por nós para estar respondendo e orientando a população. Então, o teleatendimento é hoje uma realidade. A teleassistência e o telediagnóstico. Então, nós temos alguns hospitais, como o Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, que já caminhou muito em termos de telediagnóstico, a utilização de laudos, né, de alguns exames, e também a teleassistência, a gente conseguir implantar a saúde digital em nível hospitalar, para que a gente possa estar também oferecendo assistência para os nossos pacientes, mas utilizando a parte digital. A gente sabe que a vida digital hoje também já é uma realidade, vai crescer muito mais. A gente controla através de aplicativo as luzes de casa, a abertura de porta, a ligar e desligar alguns eletrodomésticos. Então, essas atividades cotidianas, elas já estão sendo programadas para serem controladas de forma digital. E a gente já tem alguns aplicativos ainda são pagos, né? Não estão muito ainda socializados, mas vão ser socializados e nós vamos ter isso de forma até gratuita. Automatização tem sido também uma coisa muito utilizada na vida digital. A gente tem visto, né, quanto a gente tem avançado em termos de informações de banco, algumas transações bancárias que a gente faz, a gente hoje usa todo o que a gente fazia no banco de forma presencial, a gente hoje faz num aplicativo até de uma forma muito melhor. Eu, pelo menos, porque não vejo fila, então eu faço tudo em casa, desaplico, aplico, resgato, mudo de banco de um para o outro, estou com um recurso num banco, não tenho no outro, transfiro porque esqueci o cartão de um e no outro em casa, e assim faço as compras do supermercado também pelo aplicativo, uso o aplicativo da Drogazil, de outras farmácias, e faço as minhas compras. Então, essa vida, ela não existia dessa forma para mim e para muitos antes da pandemia. Mas nesse curto período de tempo, mais precisamente nesses últimos 6 meses, nós aprendemos muito. Então, os aplicativos como esse nosso que nós apresentamos de rastreamento, de acompanhamento, nós vamos ter uma vida digital muito ampla. Agora, nós sabemos que para isso tudo, nós precisamos de recurso, né? Principalmente na telesaúde, a gente precisa de equipamentos de diagnósticos, nós precisamos de aplicativos, mais aplicativos, que sejam bastante
interativos e que a gente possa estar fazendo toda a integração necessária para uma vida digital. Uma coisa que a gente precisa estar em mente é que a gente precisa investir na saúde mental. A saúde mental vai ser o problema para o ano de 2021. Então, você quer trabalhar em 2021 com um nicho seríssimo na sociedade, é a saúde mental. Nós vamos precisar de aplicativos, de inovação tecnológica, a gente vai precisar de muita tecnologia para estar ajudando as pessoas a diminuir o estresse, a diminuir a exaustão, o esgotamento, o medo que gera muita ansiedade, e essa ansiedade aumenta a pressão arterial, o indivíduo fica depressivo. Eu estou com muitos casos mesmo de síndrome do pânico, em meus pacientes com doença inflamatória intestinal, que nos deixa triste, porque esses pacientes nós acompanhamos 10, 15, 20 anos, e a gente vê que o paciente estava super compensado, mas agora entrou com síndrome do pânico, com medo até de ir ao consultório. Outra coisa é o teleacompanhamento. A gente vai precisar cada vez mais. Eu tenho feito também pelo Meet, eu tenho feito consulta, eu tenho feito discussão, acompanhamento de pacientes que não querem ir ao consultório. A gente tem feito essa teleconsulta para acompanhamento desses pacientes e vai ser uma realidade a teleassistência. Ciência, ela tem, com a tecnologia e inovação, ela tem um cenário muito propício para desenvolvimento, mas a gente está muito preocupado porque esses instrumentos para o desenvolvimento, ele tem um custo alto. E a gente já está vendo que o montante de recurso que estavam destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico, eles foram congelados. E até, em alguns casos, eles não podem ser usados, né? Imagine que, no caso específico do CNPq, o valor destinado exclusivamente ao fomento científico encolheu 84,4%. Segundo uma avaliação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 87,7% do total arrecadado do fundo está sendo congelado pelo governo, o que significa dizer que o total disponível de aproximadamente 4,9 bilhões passa para ser de 600 milhões. É possível inovar sem recurso? Que avanços a gente está esperando dos setores, tanto do público como do privado? Como é que a gente vai avançar nesses setores com propostas, com transformações, se há escassez de recurso? Ainda não tem uma sensibilidade para tentar juntar a necessidade da inovação tecnológica, mas também o aporte de recurso. Se a gente quer fazer toda essa transformação com tecnologia, isso nos parece democrático, né? A gente vai estar disponibilizando essas oportunidades para todos de uma forma universal. Essa disponibilização, ela nos garante um controle e uma segurança para essas pessoas, dos seus dados, segurança da interação com essa tecnologia, para que não esteja havendo uso indevido de dados e até um processo grave de segurança do indivíduo. Basicamente, era isso que nós tínhamos para refletir e, em última análise, agradecer, né, por essa oportunidade de mostrar o nosso aplicativo, sob maneira também da gente estar tendo a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Muito obrigado. Doutor Mário, mais uma vez, obrigado, né, pela sua sempre disponibilidade, né. O pessoal da organização fez uma pergunta aqui a respeito da fase de desenvolvimento do aplicativo e eu acho que eu vou responder. O aplicativo, na verdade, ele já está todo desenvolvido. A gente está na fase de teste, né, e da liberação.
até mesmo para que a gente possa adicionar as partes que está sendo mencionada pelo Dr. Mário, e acreditamos que até o final do mês isso já esteja nas principais plataformas, tá? Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Doutor Mário, eu vou fazer eu vou, na verdade, falar sobre um relato do teleatendimento, né? Eu estava um dia desse conversando com o pessoal aqui de casa, né, dizendo que o quanto que para mim foi interessante. Eu estava com uma indisposição, e aí a gente fica receoso se é ou não é, hoje tudo você fica logo preocupado se é Covid, né? E aí eu fiz, através do meu plano de saúde, uma consulta, né, à distância, e o que eu achei mais interessante disso tudo é que, pensando, né, que nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, a praticidade para mim de ser atendido na minha casa, sem estar esperando para minha vez no médico, sem ter que precisar me deslocar, né, para ter o atendimento rápido, né? Aquele atendimento em que, é lógico, não vou dizer que isso serviria para qualquer que fosse o sintoma, mas, no meu caso, atendeu perfeitamente, a receita médica foi encaminhada, entendeu? Eu pude comprar meu medicamento, enfim. Então, eu particularmente, eu achei muito prático, e eu acho que com essa nova realidade que a gente está vivendo hoje em dia, muitas coisas a gente tem que aprender, né? Pois é, moça, a gente tem aprendido muito inicialmente eu fazia consulta e disponibilizava a receita na portaria do condomínio e tentava ajudar, mas isso não é mais nada necessário. Hoje faço a receita, disponibilizo, assino de forma digital, né, com certificação. Então, a minha assinatura digital ela é aceita. Eu antes fazia uma assinaturazinha num papel, e aí gravava e clicava na assinatura e botava no Word. Hoje, nada disso. O certificado digital, a gente manda, o paciente vai, recebe isso em casa. Então, como você falou, a praticidade é grande, a gente aprendeu. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, mas não será certamente igual ao que era. É um novo mesmo. É verdade, doutor. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua disponibilidade e faço convite agora para, sim, o senhor deseja fazer algum comentário no encerramento da sua palestra, doutor? Não, moça, só agradecer a oportunidade. Como eu falei, esse momento é o 10º, né? A gente está participando desse 10º, para mim, é um momento de muito lisonjeio. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Vamos agora dar início à palestra do Dr. Sóstenes Erickson, né, da UFAL. O tema é Covid-19, mídia e discurso. Vou apresentar aqui o Dr. Sóstenes. Um minuto. O Dr. Sóstenes Erickson, PhD em Linguística pela Unicamp, com atividade de pesquisa na Universidade de Paris, 13º, doutor em Linguística pela UFAL, mestre em Serviço Social pela UFAL, graduado em Enfermagem pela UPE, graduado em Letras Inglês pela UNEAL, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da UFAL e coordenador do curso de graduação em Enfermagem da UFAL, Campus Arapiraca. Vou compartilhar sua apresentação, doutor Sóstenes, só um minuto.
Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, obrigado. Então, pode dar início, doutor. Obrigado. Então, boa noite. Gostaria de, inicialmente, agradecer à organização do evento por ter acolhido a proposta dessa palestra, cumprimentar a professora Juliana Gomes, o professor Mário Jucá, pelas contribuições que estão dando à atividade nessa noite, as demais pessoas que nos acompanham nessa apresentação, e em especial ao professor Mozart, por ter nos assessorado nesses dias para que essa mesa ela fosse composta e especialmente hoje nessa apresentação. Eu queria dizer que me sinto muito confortável em ter sido precedido pelas exposições da professora Juliana, do professor Jucá, porque, na verdade, vou precisar momentaneamente suspender a minha formação em enfermagem, a minha atuação em saúde coletiva, para fazer uma interlocução com a área da linguística, especialmente com o discurso, que é o que eu venho estudando de forma mais próxima recentemente. E aí, recentemente, aqui para mim é um tempo aí de 7, 8 anos. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu fiz um roteiro aqui para a minha exposição, em função mesmo do tempo, e essa titulação, esse título, na verdade, que eu dei para essa fala, né, Covid-19 mídia em discurso, na verdade vai muito a partir do que o próprio Dr. Jucá falou agora recentemente, né? A preocupação da notícia com a fonte segura, então essa é uma primeira questão, e quando se fala de pandemia da Covid-19, as fake news de longe também são um desafio para nós. Mas aí eu queria me deslocar um pouco dessas preocupações com as fake news para me ocupar das news, né? Das notícias, melhor dizendo. E aí eu inicio essa exposição apontando um pouco desse percurso meu de análise. Próximo slide, por favor. E, ao mesmo tempo, já faço isso pensando que há uma necessidade de apresentar um pouco de que percurso ou de que lugar teórico eu falo, né? Então, me inscrevo no campo da análise do discurso, notadamente compondo aqui uma interlocução a partir de um teórico francês chamado Michel Pechet, que inaugura um espaço dentro da linguística para pensar o discurso a partir de uma teoria materialista, que faz uma intersecção entre a linguística, enquanto uma teoria semântica, a psicanálise e o materialismo histórico dialético nos termos propostos por Marx. E aí, no Brasil, enquanto uma disciplina da área da linguística, a análise do discurso tem berço na década de 80, início dos anos 80, tem uma produção profícua a partir dos estudos da Eni Orlandi e depois dos outros teóricos, enfim, que vão se inscrevendo dentro desse campo de produção do conhecimento. E aí o discurso vai ser tomado enquanto uma praxis social, né? Então, a leitura que fazemos, ela não vai procurar a verdade, mas ela vai ser sempre um gesto de interpretação que vai levar em consideração as condições de produção do discurso, tanto em sentido amplo, pensando o discurso numa dada formação social, quanto aquelas que são mais restritas, ou aquelas que são compostas pela cena enunciativa ou pelas condições de enunciação de determinados dizeres. Para essa exposição, a minha preocupação é tomar um recorte de materialidade discursiva midiática, especialmente vinculada no espaço digital, e eu selecionei o jornal Folha de São Paulo. Então, se a gente tem, a partir de aplicativos, na disseminação de fake news de forma mais rápida, eu me ocupei das notícias e peguei um jornal de grande circulação, que já se consolidou, que é muito lido por uma determinada fatia da sociedade brasileira e que compõe aí o que seria um espaço de formação de opinião. O meu objetivo, então, é contribuir para pensar sobre as reflexões oriundas do campo do discurso em relação à produção midiática sobre a Covid-19, especialmente no Brasil, mas eu poderia fazer isso a partir também de um outro ângulo, o europeu, o norte-americano, por exemplo. E aí, dentro desse espaço de investigação, o discurso ele vai sendo, para mim, um espaço de reflexão,
mas também um espaço de crítica, né? A forma como a mídia ou determinada fatia da grande mídia vem influenciando a opinião pública brasileira ou vem se distanciando de algumas questões, tangenciando outras, silenciando alguns aspectos que envolvem a pandemia, e assim isso, de algum modo, vai contribuindo na forma como a sociedade brasileira vai se comportando ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. E aí uma primeira reflexão é pensar que a pandemia da Covid-19 ela existe numa sociedade capitalista, né? Então, existem interesses aí que muitas vezes são antagônicos, existem inflexões que, porventura, se colocam de forma predominante, e aí tanto o Estado, enquanto instância política, né, quanto o próprio mercado vão estar aí compondo, né, aquilo que seria o próprio desse espaço de produção de sentido, que é disso que se ocupa a análise do discurso. E, ao mesmo tempo, isso vai trazendo implicações, inclusive para a área da saúde. Muitas pessoas, inclusive, mudam o comportamento sobre determinada prática em função daquilo que vem sendo influenciado pela mídia. E aí, mais uma vez, retomando aqui a fala do professor Jucá, a questão do medo é uma delas, né, que vem fortemente sendo produzido aí como um efeito de sentido da mídia, a depender de que posição sujeita essas pessoas ocupem nesse espaço de uma cena enunciativa. E aí a minha primeira reflexão aqui é pensar que a Organização Mundial de Saúde assume um espaço de produção de sentido do que seria o discurso científico do ponto de vista internacional. Então, embora com algumas variações, porque estamos todos aprendendo em tempos de pandemia, mas o enunciado, a OMS afirma, tem um peso muito grande do ponto de vista da comunidade científica. E, necessariamente, essa afirmação que vem em função dessa construção sintática, eu diria que linguístico-discursiva, necessariamente não é aquilo que é de interesse do mercado, não é aquilo que é de interesse de determinado governo ou país. E aí é nesse espaço, então, que uma produção de um discurso sobre a pandemia começa, então, a ser construído. A partir de inferências ou de afirmações que procuram se legitimar no que seria o discurso da pandemia, né? Então, ao dizer isso, eu estou localizando o discurso da mídia como um discurso sobre a pandemia e não necessariamente o discurso científico propriamente dito. Aquele que estaria nos jornais e revistas especializados, por exemplo, né? Que colocam em questão até alguns dizeres da própria OMS, porque a pesquisa vai se desenvolvendo no mundo todo, né? A exemplo do que o professor Jucá trouxe aqui de Alagoas, a exemplo do que a professora Juliana também citou em relação ao Pernambuco, né? E aí, durante um tempo, a gente vai vendo uma polarização que vai colocando a defesa da vida e os interesses do capital como extremos, né, desse processo. E aí, vida ou mercado são construções que vão sendo fomentadas em alguma medida, e isso, às vezes, mais dificulta do que facilita o nosso trabalho em saúde, por exemplo, quando se trata do retorno ao trabalho, das medidas de biossegurança que são necessárias, principalmente pensando as chamadas atividades essenciais. E aí, próximo slide, por favor. Na análise do discurso, nós trabalhamos a partir de um pressuposto, né, de domínios, né? Então, há 3 domínios específicos: domínio de memória, um domínio de atualidade e um domínio de antecipação. No primeiro domínio, há um surgimento aí de um espaço de saber que vai tornar possível determinados dizeres e outros não, né? E aí o discurso da mídia vai se constituindo como um discurso possível sobre determinada coisa, e no caso da pandemia será um discurso sobre, e o domínio de atualidade vai se referir a esse funcionamento de um discurso, mas em relação a ele mesmo. E aí vai ter coexistência de outros dizeres, e isso vai aparecendo do ponto de vista mesmo temporal. Esse aspecto temporal que me interessa, e daqui a pouco, com as materialidades que eu vou trazer para análise, a gente vai poder ver isso de forma mais explícita. E um domínio de antecipação, que é quando, por exemplo, se pergunta algo e antes que alguém responda ou que o meu interlocutor responda, eu já antecipo a resposta na própria pergunta, né? Na área de saúde, por exemplo, a gente geralmente diz para os nossos estudantes que a gente não vai antecipar a resposta na pergunta. Então, você não está sentindo nada, não é? Então, um tipo de pergunta desse constrói um sentido de que a pessoa deve responder que não está sentindo nada naquele momento.
Então, é como se a pergunta já induzisse, de certo modo, uma resposta, isso é do campo do domínio de antecipação. Então, vez ou outra, no discurso midiático, esse efeito de antecipação ele também se coloca, e a mídia faz a pergunta e ela mesma responde. Próximo slide, por favor. E aí eu vou trazer aqui o que é que me interessa nesse momento de investigação. Não se trata de um estudo concluído, porque são questões que estão em andamento, assim como a própria pandemia. Mas eu parto aqui de um título, né? Eu peguei as capas da Folha de São Paulo, essa que é do dia 2 de abril, onde se afirma: o Ministério da Saúde diz que o primeiro caso de coronavírus no Brasil é, na verdade, de janeiro. Tá? E dentro da mesma Folha de São Paulo, agora no dia 26 de fevereiro, o Brasil confirma o primeiro caso do novo coronavírus. O que interessa aqui, para além de uma questão temporal, né, que faz uma retrospectiva de abril a fevereiro, para além de ser também a Folha de São Paulo, então o mesmo sujeito enunciador, que é a Folha, a questão aqui que interessa é observar como que, de abril para o que se diz em relação a janeiro, de ser o primeiro caso, há um efeito de retificação, o que aparece aí como é na verdade, né? E, na verdade, aí não é que a Folha admite que a informação anterior era equivocada. Na verdade, a responsabilidade da informação é passada para o Ministério da Saúde. E aí, na Folha de São Paulo, também, no mês de fevereiro, há uma outra referência, e essa é bem curiosa, porque é quando o governo federal ele decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil. Essa referência, né, que na verdade trata-se de uma portaria, que é a portaria 188, ela é de 3 de fevereiro de 2020, publicada no dia seguinte, ela já coloca aí a questão do estado de emergência, e o que eu observei é que a Folha de São Paulo, ela vai nos dias seguintes silenciando esse efeito, né? Então, aquilo que seria algo para ser amplamente divulgado para toda a população brasileira, para que as medidas necessárias de prevenção, elas fossem adotadas, para que protocolos clínicos começassem a ser pensados, na verdade, tudo isso é postergado, porque entre esse decreto, né, e o que vem acontecer para que haja o registro do chamado primeiro caso, em fevereiro, no dia 25 de fevereiro, 26, na verdade, existe o carnaval aí no meio, né? Então, é esse gesto de interpretação que eu queria trazer aqui como fruto de uma reflexão. Próximo slide. Bom, e aí eu fui olhar o que é que, no período de carnaval, a Folha foi trazer. Mas, antes disso, se no dia seguinte, né, aquela publicação do governo federal em relação ao decreto de emergência, já há um distanciamento. Então, a Folha, no segundo dia após o decreto, a manchete é a seguinte: coronavírus leva a queda em projetos para o PIB, né, Produto Interno Bruto. Se vocês viram as reportagens de hoje, né, o próprio IBGE divulgando que no segundo trimestre o Brasil teve a maior queda do PIB, né, dos últimos anos, e aí datada, a última foi de 96, né? Então tem 20 e poucos anos aí para a queda que a gente registra como país, né, agora no último trimestre. Então observem que aquilo que seria um efeito, né, de uma doença emergente, de uma situação que deveria desenvolver, né, ações sanitárias, né, imediatas, já se desloca para uma questão do mercado, né? Então uma preocupação com as projeções em relação ao produto interno bruto. No dia seguinte a esse, a Folha de São Paulo já traz uma reportagem dos Estados Unidos. Então, o Senado dizia o livra Trump do impeachment. Então, observem que, por um lado, o mercado, por outro, a política internacional, vão conduzindo essa narrativa da Folha de São Paulo nos dias que se seguem após o governo brasileiro decretar o estado de emergência no país, né? Então, há um silenciamento em relação ao impacto desse decreto para a saúde pública brasileira, e outras narrativas começam a disputar espaço aí na capa da Folha de São Paulo. Bom, e aí chegamos ao carnaval. Próximo slide, por favor. O que eu trago, né, do carnaval, eu peguei do domingo até a terça-feira, tá? Como pernambucano, se sabe que carnaval não se restringe a esses 3 dias, né? Carnaval é um mês inteiro. Mas aí, para efeito de análise, aqui eu peguei domingo, segunda e terça, que seriam aqueles dias que são mais comuns do carnaval no país.
Então, no primeiro dia, lá no domingo do Carnaval, a manchete da Folha é: Guedes avança no meio ambiente para acalmar investidor. Continua aí a pauta do mercado. Na segunda-feira de Carnaval, então, aí se tem uma máscara, numa alusão, né, ao festejo, né, de Momo. Na capa anterior isso também apareceu, né, na verdade, um pouco falando dos maus hábitos do brasileiro durante o Carnaval. E aí, nessa segunda, né, o que vai aparecer é uma preocupação em relação à questão da Lava Jato, né? Então, depois da Lava Jato, 1 em cada 5 governadores acabou preso. Então, de novo, aí a pauta política assumindo a narrativa. E na terça-feira de Carnaval, vírus alarma a Europa, então não o Brasil, né? A gente já passa aí de 20 dias da primeira capa, aquela que eu chamei a atenção em relação ao decreto. Vírus alarma a Europa e mercados do mundo caem, não o do Brasil, né? Pelo menos não nesse tempo. E aí, mais uma vez, a foto, né, que ilustra a capa da Folha de São Paulo é do Carnaval, enfim, das escolas de samba, e notadamente aí os festejos assumindo, né, na narrativa um espaço, né, de ilustração muito maior que preocupações em relação à Covid-19, por exemplo. E aí no Brasil, em tempos de pandemia da Covid-19, há um deslocamento por parte da mídia durante todo o período de Carnaval em torno de cuidados de prevenção à infecção pelo novo coronavírus, e esse silenciamento tem relação com interesses econômicos fortemente orientados em função do turismo. Essa aqui é apenas uma interpretação. Posteriormente à divulgação do então primeiro caso, inicia-se uma campanha de incentivo ao uso de máscaras. E aí, campanhas como o uso de máscara salva e outras campanhas com forte circulação, tanto na mídia impressa, quanto na mídia digital e na mídia também televisiva. E a máscara vai assumindo, então, um status, né? E eu trago a máscara aqui com mais ênfase, porque eu venho aí de uma reflexão que parte do período também do Carnaval, em que a máscara se desloca, né, de apenas um equipamento de proteção individual voltado ao trabalho em saúde para assumir status de uma mercadoria, né, e principalmente no uso para as pessoas que precisavam sair de casa, pessoas que tinham aí necessidades chamadas essenciais. E, embora a gente saiba que nesse processo de mercadorização desse equipamento de proteção individual para uso amplo da população, há determinadas grifes de luxo que produziram máscaras com pérolas, com pedras preciosas, né? Sem contar o que seria aí agregado do vírus, sem dificuldade mesmo de remoção. E aí, nesse processo, a forte influência de um componente mesmo do mercado, e a mídia vai assumindo um pouco esse jogo entre o político, o mercado e o que seria o discurso científico da saúde, ou mesmo o discurso oficial, se a gente tomar como referência os documentos oficiais do Ministério da Saúde, ou mesmo da Organização Mundial de Saúde. A depender de que posição sujeito se insere, né, nessa prática discursiva, é possível perceber, por exemplo, como que esse efeito ele vai sendo deslocado para a população. Então, o primeiro caso sendo registrado após o Carnaval tem o efeito de silenciamento de que, durante o Carnaval, esse caso ou outros casos ainda não conhecidos, uma vez estando assintomáticos ou oligossintomáticos, ou mesmo que não tivesse sido referência, né, tido referência à Covid-19, podiam estar em ampla circulação. E esse percurso de transmissão comunitária já poderia estar se dando em fevereiro e não em março, como posteriormente foi noticiado pelo próprio Ministério da Saúde. Próximo slide, por favor. Bom, e aí, dentro desse percurso, né, há um interesse, então, de voltar para aquilo que seriam as primeiras matérias, lá onde faz uma retificação em relação ao primeiro caso, para observar agora, enquanto sequências discursivas, como que há uma instabilidade, não só na questão temporal, mas também naquilo que se responsabiliza, né, em razão disso, né? E aí, nos discursos, tanto do ponto de vista do trabalhador, dos trabalhadores de um modo em geral, quanto mesmo dos empregadores, né, dos patrões, dos empresários, né, podem aparecer elementos de sujeitos individuais, a queixa de um, o comprazimento do outro. Então, essa polarização entre o que é mais importante, se a vida ou o trabalho, né, por exemplo,
Então, ela contribui, mas eles são processos discursivos de um mesmo discurso, cuja produção vai sendo determinada na relação contraditória entre o sujeito que fala e o objeto sobre o qual ele fala. São diferentes discursos produzidos em condições reais diferentes, né? Nas quais se posiciona cada sujeito, trabalhador e empresário, se a gente quiser tomar a partir desses dois exemplares, né, do que seria do conjunto da sociedade, mas denominados pelas mesmas condições de produção, que é a realidade capitalista. Então, há uma influência, né, nesse distanciamento da mídia em relação àquilo que seria de interesse, né, da coletividade, ou um compromisso mesmo sanitário no Brasil, em relação àquilo que deveria ser tratado. Próximo slide, por favor. E aí eu retomo, né, aquela primeira reflexão para pensar como que há um processo de desresponsabilização no espaço da mídia em relação ao que seria notícia, né? Há, logicamente, né, toda uma discussão do ponto de vista do jornalismo em relação à diferença entre informação, fato, notícia. Eu vou pular isso aqui por conta do tempo que nós temos, mas eu queria retomar agora, transformando, né, aquilo que seria uma matéria de capa numa sequência discursiva para poder analisar. E aí eu trago a sequência discursiva 1, Ministério da Saúde diz que o primeiro caso de coronavírus no Brasil é, na verdade, de janeiro. Essa é a matéria de capa do dia 2 de abril. E a sequência discursiva 2, também da Folha de São Paulo, essa do dia 26 de fevereiro. Brasil confirma o primeiro caso do novo coronavírus. Paciente esteve na Itália durante a exposição de casos. Ministério da Saúde confirmou a informação nesta quarta. Tá? Então, é interessante considerar, por um lado, o efeito de retificação. E aí, esse na verdade, está funcionando como um espaço de retificação na língua, e, ao mesmo tempo, certa isenção com a informação anterior. Ministério da Saúde diz, Ministério da Saúde confirmou. Então, há uma desresponsabilização da mídia, embora a reportagem de capa seja assinada, mas, de certo modo, não é a Folha de São Paulo quem está afirmando, é o Ministério da Saúde, e a Folha está apenas dizendo aquilo que o Ministério da Saúde afirmou. Então, nesse sentido, se houver equívoco, é por parte do Ministério da Saúde. E a expressão na verdade, é um exemplar disso nesse processo de retificação. E aí, sobre o registro do primeiro caso de Covid-19 no país. Mas, por outro lado, o silenciamento da mídia no tocante às medidas sanitárias apontadas pelo Decreto 188, de 3 de fevereiro, evidencia que não se trata do não saber, se trata do não poder dizer, né, daquilo que o Peixe vai chamar do que é próprio mesmo do silenciamento. Então, não é pela ignorância em relação à informação, é pelo compromisso com a outra dimensão do que seria essa verdade construída na narrativa da mídia, e aqui em especial da Folha de São Paulo. Não menos importante, para além da localização do possível contágio, se é a Itália, como se diz aí no enunciado 2, que eu chamo aqui de sequência discursiva, há em perspectiva certo distanciamento do Brasil. Então, assim como foi a explosão na Itália, a Bolsa Internacional ou o PIB global. Uma vez que não se menciona, por exemplo, a possibilidade de contaminação comunitária. Aí o dizer paciente esteve na Itália durante a explosão de casos parece muito distante do mundo da fantasia do país do carnaval. Próximo, por favor. E aí, já me aproximando aqui das considerações finais, eu diria que são mais, na verdade, considerações de percurso, né? A pandemia da Covid-19 é, antes de tudo, um fenômeno da natureza. À primeira vista, ela situa o adoecimento das populações como um fenômeno estrito do campo da saúde. Entretanto, dado o seu poder de disseminação e suas consequências, ela expressa os diversos mecanismos do processo de adoecimento, alinhando-se às expressões da crise do capital na sociedade contemporânea. A exemplo da relação entre a necessidade de distanciamento social, e aí tipicamente isso confronta com o que a gente conhece do carnaval no Brasil, e os gargalos do trabalho remoto, como cenário que a crise intensifica e dentro de uma perspectiva de expropriação e exploração da força de trabalho. A nossa postura teórico-metodológica e política permite evidenciar que as tentativas de deslocamento dos sentidos estão intimamente entrelaçadas com a dinâmica das relações sociais e que o desdobramento ou deslizamento do discurso midiático permite chegar às condições de contradição mesmo da sociedade capitalista.
em sua aparência, apaga significativamente a lógica do capital, que não é o mercado, os interesses do turismo que aparecem explicitamente, valendo-se do discurso midiático para sustentar um discurso, na verdade, econômico. Fica permitido no funcionamento discursivo diferentes sentidos no silenciamento da necessidade de adoção imediata de medidas sanitárias já no período do carnaval. As consequências dessa não adoção nós já conhecemos. A influência das contradições inerentes à sociedade capitalista também apresenta efeitos sobre a simulação e a coerência no estabelecimento de políticas de austeridade, em que as políticas de saúde continuam a ser um peso e devem ser subjugadas aos interesses de mercado, a exemplo do turismo. Achei muito pertinente, inclusive, as reflexões do professor Jucá em relação à restrição de investimento no campo da tecnologia, né, por exemplo. Assim, por todo momento, essas relações presentes na formação social capitalista continuam a produzir seus efeitos paradoxais nas discursividades. Considerando a dinâmica atual da pandemia e sua relação com os gargalos da sociedade capitalista, põe em perspectiva a naturalização da morte dos mais fracos, eu ponho isso entre aspas, como se a base das consequências sociais, econômicas e políticas da pandemia estivesse alicerçada em um processo de seleção natural. Quanto aos trabalhadores e trabalhadoras, um padrão de vida mais baixo será a única liberdade, né, de escolha que eles terão. É dessa forma que as distinções de classe continuarão a sustentar a formação social capitalista. Mas, a despeito desta sombria realidade, recuperamos a perspectiva do trabalho, na ousadia da qual nos falou Michel Pechet, porque agora, talvez mais que nunca, será necessário ousar se revoltar. E aí eu trago uma epígrafe, próximo slide, por favor, que traduz um pouco, né, dessas nossas inquietações de percurso, né? E aí, geralmente, quando me perguntam como eu digo que eu estou indo, né? Mas também não me perguntem para onde. Bom, e aí, na epígrafe do Paul Dunbar, né, tem como título Usando a Máscara, que está no próximo slide, ele diz: usamos a máscara que mente e força o riso, que esconde nossas faces e nossos olhos escurece. Eis o preço que pagamos ao humano ardil, corações sangrando sob bocas fáceis, impregnadas de requinte meu. Né? E dessa forma eu me despeço. Há um slide aí com as referências e depois um outro com a epígrafe. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Sóstenes, mais uma vez, por toda a sua disponibilidade, né? Deixo aberto aqui as perguntas, caso a tenham. E, como mediador, né, na verdade, a gente continua a ter o problema da política envolvido desde o início de toda essa questão pandêmica, né, que hoje contabiliza esse número absurdo de mortos, né, por uma questão muito mais meramente política do que qualquer outra coisa. Infelizmente, essa é a nossa situação, estamos colhendo em função disso. Doutor Sóstenes, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua presteza em estar participando dessa ciclos de palestra, né? Deixo para que você faça agora a conclusão, para que a gente possa encerrar essa palestra do dia de hoje. Gostaria de agradecer ao comentário da professora Anaíde Ricardo em relação a essa retrospectiva histórica, ao professor Jucá também, sempre um grande mestre, um orgulho para nós em Alagoas, por toda a sua trajetória na medicina e seu compromisso com a sociedade alagoana e também brasileira. E agradecer ao Mozart por essa mediação e por toda a facilidade que nos deu no grupo desde o início desse planejamento, tá? Fico muito grato por tudo e continuo acompanhando a programação do evento. Parabéns a todos pela organização e agradeço muito as pessoas que nos acompanharam até agora. Muito obrigado e boa noite. Eu quero agradecer a todos. Com isso, estamos encerrando o primeiro dia de programação do nosso GT. Lembrando que amanhã, a partir de 8 horas, teremos as apresentações virtuais, as palestras a partir das 9 horas,
né? Doutora Aida Araújo Ferreira, com a palestra Tecnologia Assistiva, Prototipação de Artefatos Digitais. Em seguida, a mestra Natália Fernanda Lopes Coelho Peixoto, com o tema A Propriedade Intelectual como Instrumento de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Em seguida, a mestre Branca Alves de Miranda, da Federal de Pernambuco, com o tema da Propriedade Intelectual Aplicada à Saúde. Às 11h10, a mestra Jéssica Patrícia da Silva Santos, da Profunit UFAL, né, com o tema Prototipação alinhada na criação de soluções tecnológicas para a saúde, tá? Esse ciclo de palestra vai ser mediada por Alessandra Pontes, e à tarde, a partir das 14 horas, teremos a mesa redonda com o tema central Educação 4.0, a transformação do ensino para o mercado profissional, onde fará parte o professor Douglas Aprato, vice-reitor do SESMAC, doutor Rodrigo Guimarães, coordenador-geral de extensão do SESMAC, e doutor André Falcão, que é o coordenador do curso de medicina do SESMAC. A mediadora será a mestra Laíde Ricardo da Silva, que é coordenadora de enfermagem do SESMAC Sertão. Então, agradeço a todos, boa noite e até amanhã.